Quando nós paramos, irmãos, e meditamos na palavra, nós encontramos uma série de situações que são exemplos para nós. E neste momento eu quero meditar com você a respeito do agir poderoso do Senhor. O agir do Senhor que supera todas as nossas expectativas. O agir do Senhor, irmãos, que foge à nossa compreensão, mas que leva-nos cada dia mais a uma proximidade, a uma intimidade, a um ligar-se profundamente com o nosso Criador. Quando nós lemos a palavra do Senhor, quando nós estamos a meditar na palavra, o Espírito Santo do Senhor traz a revelação para os nossos corações. Ele nos alimenta, nos sustenta, mostra-nos o agir do Senhor em situações passadas, nas quais a glória do Senhor foi manifestada de uma forma intensa, poderosa, e faz-nos compreender que esta mesma glória, que esse mesmo poder também é para os nossos dias. É para a igreja atual, é para o servo do Senhor nos dias contemporâneos. Nós precisamos almejar, desejar ardentemente pelo mover do Espírito nas nossas almas. É claro que, para que isso venha a ser uma verdade, nós temos que pagar um preço, amados. Um preço de viver na dependência de Cristo, um preço para vivermos na dependência de Jeová, para sermos cheios do Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo. E eu quero ler com vocês um texto lá do Antigo Testamento. Eu quero meditar com vocês sobre esse texto, para que nós possamos compreender que o poder do Senhor é uma verdade. O agir do Senhor é uma verdade que foi contemplada, que foi experimentada por aqueles que viveram há muito tempo, lá no passado. Mas também é uma verdade que nós podemos experimentar, podemos viver nos dias atuais. Nós não podemos perder de vista a glória do Senhor, irmãos. Nós não podemos perder de vista o agir de Deus, mas é preciso cada dia mais buscarmos esta presença, buscarmos condições para estarmos na presença do Pai, para estarmos diante do trono, para nos apresentarmos diante do Senhor com uma vida purificada, uma vida lavada, uma vida remida, uma vida cheia do Espírito. O Senhor quer mudar a nossa sorte. Ele quer mudar a nossa sorte por completo, e nos momentos difíceis Ele quer entrar também com a providência na nossa existência. O Senhor quer agir em todos os aspectos de nossa alma, irmãos. O Senhor quer agir em todos os aspectos da nossa vida. Nós muitas vezes limitamos o agir do Senhor na nossa existência, mas é preciso entender que somos dele, e Ele é quem nos dirige, e é o Senhor que nos dirige, é o Espírito que nos edifica, e essa edificação, amados, é que nos faz caminhar firmados no Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Ouça com atenção. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o rio Jordão a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou, e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore quando, de repente, o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele, e o homem esticou o braço e o pegou.
Nós lemos na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Irmãos, assim é a nossa existência, queridos. Nós precisamos cada dia mais buscar o crescimento espiritual. Nós precisamos cada dia mais estar na presença do Senhor para vivenciarmos as verdades do Todo-Poderoso. O texto cita, irmãos, que Eliseu estava à frente de uma casa de profetas. Ali havia discípulos de Eliseu. Eram pessoas que procuravam conhecer o Senhor, procuravam conhecer o Todo-Poderoso, que procuravam ter uma experiência intensa com o Senhor, uma experiência profunda com Deus, a exemplo do seu mestre, o profeta Eliseu. Mas eles concluíram que a casa onde estavam reunidos era pequena. Nós precisamos entender que o lugar onde nós estamos reunidos é pequeno. Nós não podemos ficar contentes com aquilo que nós temos, mas é preciso que haja dentro do nosso coração o desejo de sairmos e de buscarmos mais espaços, Foi desta forma que o Senhor ensinou aos seus discípulos. É isso que nós encontramos na palavra do Senhor quando Jesus disse: ide e falai do Evangelho, ide e pregai o Evangelho. Se todos que conhecem a Cristo Jesus ficassem reunidos apenas dentro da igreja, como aqueles que estão lá fora conheceriam o nome do Senhor? Nesse texto nós vemos que ali havia diversos profetas, mas era preciso sair daquele lugar, era preciso ir para uma casa maior, era preciso construir uma nova casa, que nós possamos entender que o Espírito Santo de Deus quer que você também saia do local onde você está. Você não pode ficar apenas aí, olhando a situação acontecer, olhando as coisas acontecerem. É preciso sair e fazer a tua parte no reino dos céus. É preciso sair e fazer aquilo que Deus tem para você. E eu quero afirmar, meu irmão, que cada um de nós fomos chamados pelo Senhor para edificarmos casas, para que saiamos de onde estamos e possamos ir e falar do amor do Senhor para aqueles que ainda não conhecem a Deus. Nós não podemos nos contentar com o nosso espaço pequeno. Nós não podemos nos contentar com esse espaço tão pequeno que é a tua igreja. Quantos anos que você está aí congregando sem nada fazer para o Senhor? Quantos anos que você não faz nada para o Todo-Poderoso? Não há espaço para você trabalhar, não há espaço para você manifestar a glória do Senhor. Você é apenas um participante do culto, apenas um participante. Mas o Senhor não quer que você seja participante. Deus quer que você seja instrumento, que você seja aquele que manifeste a glória, que manifeste o poder do Senhor. E quando nós olhamos na Bíblia, vamos deparar com esta verdade, que o Senhor nos envia ao campo. Em Isaías capítulo 54, versículos 2 e 3, está narrado: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoe as cidades assoladas. Irmãos, ouça a palavra do Senhor. Ouça a profecia de Deus. Ouça a profecia de Deus para a tua vida. Nós não podemos, irmãos, nos contentar com esse espaço que nós temos, mas é preciso que santifiquemos a nossa vida, que estejamos em sintonia com o Todo-Poderoso, no discernimento do Espírito, manifestemos o poder do Senhor, que saiamos, que estendamos as lonas de nossa barraca, que nós possamos sair, amados, e manifestarmos o poder do Senhor, manifestarmos a glória do Todo-Poderoso. No texto que nós lemos,
Deparamos Eliseu à frente de um grupo de profetas, mas o espaço já era pequeno, a casa era pequena, onde eles moravam era um espaço pequeno e eles desejavam um espaço maior, desejavam um espaço onde poderiam ter um pouco mais de liberdade. E pediram permissão a Eliseu. E Eliseu assim concedeu: vá, façam, vá e façam. Vá e façam. Irmãos, quando nós buscamos o crescimento espiritual, Deus nos dá a direção. Aqueles que eram ligados, que eram discípulos de Eliseu, foram até o profeta e pediram a permissão, pediram a direção. A direção veio de Deus através do profeta. Nós precisamos ir ao Senhor, irmãos. Ir até Deus e falarmos para o Senhor o nosso anseio, o nosso desejo, o desejo de fazermos a obra, de manifestarmos a palavra de Deus. E certamente, querido, e certamente, minha irmã, certamente, meu irmão, o Espírito há de nos orientar, No versículo 2 de 2 Reis, capítulo 6, nós lemos: dê licença para irmos até o rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Respondeu Eliseu: podem ir. Essa é a resposta que nós precisamos do Senhor. Que você que me ouve, ouça esta palavra. Você que está ligado, você que está atento a esta palavra, fique atento cada dia mais à voz do Senhor. Pergunte ao Todo-Poderoso, peça para o Senhor, peça permissão, peça a direção, peça para que o Eterno te guie. E certamente, amados, o Senhor não te deixará apenas contemplando alguém fazendo alguma coisa na obra, mas o Eterno te usará de uma forma intensa, de uma forma poderosa. Quantos estão dentro das igrejas enganados? Quantos estão dentro das igrejas sendo enganados por espíritos imundos e você não se levanta para trabalhar, e você não se levanta para fazer a vontade do Senhor, e você não obedece a Deus, e você não ouve a voz do Espírito Santo, Você não pode apenas ouvir a voz do homem, mas é imprescindível que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus. É imprescindível que você ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Eu sei, amados, que muitos acham que o Senhor já não dá mais a direção em nossos dias. Estão com seu olhar tão fixo em líderes que acham que o Senhor só fala através do líder, que o Senhor só fala através do sacerdote, e esquecem que são sacerdotes de Deus também, que são sacerdotes do Senhor. Estão com seus olhos fechados, não conseguem mais enxergar, não conseguem mais ouvir, não conseguem mais andar segundo aquilo que o Senhor faz. Não consegue, amados. É o espírito de engano que adentra os corações, que fecha por completo para o mover do Espírito Santo. E o homem torna-se dependente do homem, não mais dependente de Deus, não mais dependente do Senhor, mas dependente do homem. É a instituição religiosa e seus líderes que ordenam, é a instituição religiosa e seu sacerdócio que dão as ordens, quando deveriam receber dos céus, quando deveriam buscar a resposta dos céus. A nossa dependência precisa ser totalmente de Deus. Nós precisamos viver em total dependência de Deus. Uma dependência exclusiva de Deus, exclusiva do Senhor. E não permitamos que o homem torne-se autossuficiente. Não permitamos, amados, que aqueles que estão investidos de autoridade, estes venham nos amarrar, nos proibir, nos limitar com relação a sermos instrumentos do Eterno na obra. Eu quero afirmar para você que no dia do juízo, o Eterno há de perguntá-lo:
Por que não fizestes a minha obra? Por que não foi e falou do meu evangelho? Por que não manifestou os meus sinais? Por que não agiu? Por que não estendeu as estacas do teu acampamento? Não estendeu as lonas das tuas barracas? Por quê? Por quê? Qual será a resposta? Qual é a resposta que você terá para o Todo-Poderoso? Talvez, Senhor, a igreja a qual eu era membro não permitia. O meu pastor não permitia. O meu sacerdote não permitia. Aí nós entramos numa questão. Quem é maior? Quem é maior? Quem é que deve dirigir a nossa vida? Quem é que deve dirigir a nossa vida? Quem é que deve estar no controle da nossa existência? Até onde eu posso me calar? Até onde eu posso me calar para satisfazer o homem? Para satisfazer líderes humanos? O Eterno com certeza não te desculpará por não fazer a sua obra. Em João capítulo 3, versículo 27, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. De onde vêm as tuas respostas? Do céu ou do homem? De onde vêm as tuas respostas? As tuas ordens? A quem você obedece? Obedece aos céus ou obedece ao homem? A nossa direção precisa vir dos céus. A nossa direção, irmãos, precisa vir dos céus. Precisa vir dos céus. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz também: tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Ouça, queridos, este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor, é a este Senhor que nós adoramos, é a este Senhor que nós entregamos a nossa vida. Uma pergunta para você refletir. É provável que você afirme: a minha vida é do Senhor, a minha vida é do Mestre. Mas a quem você obedece? A quem você obedece? Você obedece à vontade do Senhor? Você obedece à vontade do homem? Você obedece à vontade do Todo-Poderoso? Ou você obedece líderes humanos? De onde vem a tua direção? De onde vem a tua direção? Nós precisamos buscar a direção lá do alto. É o Senhor que nos orienta. É o Senhor que manda. É o Senhor que dirige. É o Senhor que faz. É o Senhor que faz. Irmãos, nós não podemos nos deixar limitar pelo homem. Nós não podemos nos deixar limitar pelo homem. Aqueles profetas, aqueles que eram discípulos de Eliseu, eles sentiram que era preciso ir um pouco além, era preciso ir à frente, e eles se prepararam e buscaram uma direção, e receberam a direção, e foram e fizeram. Amados, o Senhor é desta forma que age. O Senhor lhe age dessa forma. O Senhor age dessa forma. Mas nós precisamos entender que é preciso andar com o homem de Deus. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 3. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou. Hoje, amados, não dependemos mais do homem necessariamente para fazermos a obra, mas é preciso insistir que o Espírito de Deus ande conosco, é preciso insistir que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, é preciso, amados, estarmos com o nosso coração a tal ponto preparado para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco por onde quer que nós possamos andar. No passado, irmãos, eles não tinham o mover do Espírito de Deus nas suas vidas. Eles dependiam de um sacerdote, dependiam de uma pessoa levantada pelo Senhor para instruí-los. Assim foi com Moisés, que instruiu a Josué. Nós também vemos o profeta Elias instruindo o profeta Eliseu. E nós vemos, amados, que estes
faziam aquilo que hoje o Espírito de Deus faz. Faziam aquilo que o Espírito Santo de Deus faz em nossos dias. Evidentemente que é preciso buscarmos o preparo, buscarmos o conhecimento da palavra, porque o Espírito de Deus, para agir em nossos corações, precisa que nós tenhamos dentro da nossa vida a palavra. E para que nós possamos ter a palavra dentro do coração, eu tenho que lê-la, eu tenho que meditar na palavra. Eu tenho que me deixar encher pela palavra de Deus, encher pelo Espírito Santo de Deus. Aqueles que eram seguidores do profeta Eliseu, eles tinham o conhecimento, porque Eliseu era o seu mestre. Eles estavam ali sendo preparados para fazer a obra. Eles recebiam de Eliseu e Eliseu recebia do Senhor. Mas hoje, queridos, o nosso mestre é Jesus. E o nosso discipulador é o Espírito Santo de Deus. O nosso discipulador é o Espírito Santo de Deus. Se eu quero ter o poder, ter a autoridade, eu tenho que meditar na palavra, mergulhar na palavra, buscar o ensinamento do Eterno que está narrado nas Sagradas Escrituras. E quando assim faço, com uma vida totalmente aos pés do Senhor, eu receberei dele a direção, o discernimento, e a palavra do Eterno se tornará viva na minha mente, se tornará viva no meu coração. O Espírito de Deus dará a direção que eu preciso. Nós precisamos entender que o nosso instrutor é o Espírito Santo de Deus. A Ele, amados, ao Espírito Santo devemos devotar toda a obediência, devotar toda a nossa vida, nos prepararmos para termos acesso à Sua presença, para que nosso coração seja a habitação. E quando o homem é instruído pelo Espírito de Deus, ele não se deixa amarrar. Ele não se deixa amarrar pelas doutrinas humanas, pelas doutrinas da igreja, pelo ensinamento do homem. Ele vai além, porque o que importa é obedecer à vontade do Senhor, é obedecer à ordem que vem dos céus, e ele passa por sobre todas as situações para que a vontade do Eterno se manifeste, para que ele seja instrumento do Senhor na manifestação do seu santo e bendito Evangelho. Irmãos, não se deixe amarrar pela situação. Não se deixe amarrar pela instituição religiosa na qual você está inserido. Lembre-se, o reino dos céus é maior. O reino dos céus é maior. Ainda no versículo 6 de 2 Reis, capítulo 6, nos fala a palavra: onde foi que ele caiu? Perguntou o profeta Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Irmãos, quando nós nos entregamos, quando nós nos doamos totalmente para o mover, para o agir do Espírito Santo de Deus, nós veremos, irmãos, a dimensão dos milagres. Nós veremos a dimensão dos milagres. Nós veremos, irmãos, a dimensão dos milagres. Veremos a dimensão dos milagres. E isso é fruto da busca pelo crescimento espiritual, pela comunhão com o Todo-Poderoso. O Senhor Jesus diz que aqueles que o buscam e aqueles que o servem fariam sinais maiores, ainda maiores daqueles que foram feitos por Ele. Esta é a promessa do Senhor para as nossas almas. Mas entenda, é preciso estar em comunhão com o Senhor. Eliseu era um homem cheio da graça do Todo-Poderoso. Eliseu, um homem que tinha o poder de Deus. E quando o machado caiu na água, apontaram para Eliseu onde era que o machado tinha caído. E Eliseu jogou um pedaço de pau, e ferro boiou, e ferro flutuou. Este é o poder do Senhor, esse é o poder que Deus quer fazer através de você. Tu tens o instrutor, tu tens aquele que pode manifestar a glória na tua vida, que é o Espírito Santo. Deixe-se envolver pelo Espírito de Deus e verás como o Senhor te usará no reino, como o Senhor te usará no reino, amados. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz.
A manifestação do Espírito Santo de Deus ainda é para os nossos dias. Mas nós não podemos nos deixar amarrar, calar pelo homem. Nós precisamos entender que melhor é obedecer à voz do Senhor e fazermos aquilo que Deus quer, fazermos a vontade do Todo-Poderoso. Eu não posso parar, eu não posso ficar calado, eu não posso deixar de manifestar o poder do Todo-Poderoso. Não posso. Eu não posso, amados, deixar de fazer a obra do Senhor. Nada pode me deter. Quando eu sou do Senhor, irmãos, eu entenderei a vontade dEle, compreenderei a vontade dEle, manifestarei o poder do Senhor, a glória do Senhor, e estes que andam por aí hão de ver que somos e andamos com o Espírito de Deus. Somos cheios do Espírito. Nada pode nos deter, irmãos. Não permita que nada detenha a tua caminhada. Não permita que nada detenha a tua caminhada. Mas lembre-se, melhor é obedecer ao Senhor. Nós devemos obedecer a Deus. Devemos estar em comunhão com o Todo-Poderoso. Precisamos estar em unidade com o Criador. O profeta Eliseu tinha um grupo de discípulos. Aqueles entenderam que precisavam sair do lugar, porque o lugar estava apertado. E quando eles foram, eles contemplaram o poder do Senhor, contemplaram o poder de Deus. Para que você contemple o poder do Todo-Poderoso, é preciso também deixar o lugar onde você está. Ou seja, você tem que sair do controle do homem, tem que sair e tem que deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós nos deixamos mover pelo Espírito Santo de Deus, coisas maravilhosas hão de acontecer na nossa existência. E haveremos de crescer, irmãos, e alcançarmos a estatura do varão perfeito. E veremos dia após dia o poder, veremos dia após dia a glória do Senhor. É um aprendizado, irmãos, é um aprendizado. Nós precisamos andar dia após dia com o Todo-Poderoso. E Ele se manifestará de uma forma intensa, maravilhosa, em nossa vida e através das nossas vidas. E seremos úteis, instrumento útil nas mãos do Eterno para manifestarmos o seu poder. Esta é a revelação da palavra para os nossos corações. É isso que nós encontramos na Bíblia, irmãos. É assim que o Espírito de Deus nos ensina. Nós temos o Antigo Testamento com muitos exemplos e vemos na Nova Aliança o Senhor nos ensinando através dos apóstolos. E nós precisamos imitá-los. É preciso cuidado para que a instituição não te afaste de Deus. É preciso cuidado para que os líderes não te afastem de Deus. É preciso cuidado para que o sacerdócio não te faça errar o caminho. Mas ame o Senhor com todas as forças do teu ser. Pague o preço para servir ao Senhor, mesmo que este preço seja afastar-se das instituições para viver um verdadeiro evangelho, um evangelho vivo, real, um evangelho vivo e real, mas na manifestação do poder do Senhor, da graça do Todo-Poderoso. Lembre-se de Jesus, amados. Quando Jesus chegou, encontrou também a instituição religiosa, encontrou o sacerdócio, encontrou os líderes. Mas Jesus entendeu que eles estavam afastados da verdade. E Jesus não andou com aqueles. Jesus andou pelos campos, pelos montes, pelas praias. Jesus pregava a palavra do Senhor desassociada da instituição religiosa, porque Jesus entendia que aquele lugar que era chamado de igreja, ali não estava a presença do Senhor, ali não estava a presença do Espírito Santo. E é preciso analisarmos para que vejamos se o Espírito de Deus está presente ou não no local onde nós estamos congregando. Se o sacerdócio está andando em conformidade com a palavra. Se não estiver, amados, nós temos que sair, alargar as nossas fronteiras, fincar nossas estacas e estender
a lona das nossas barracas, para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. Não se deixe, amados, não se deixe parar, não permita que te parem, não permita que te parem. Não permita que te proíba de falar do amor de Cristo, nem tampouco vivenciar o amor de Cristo. Mas busque o conhecimento que vem de Deus. Busque a revelação que vem de Deus, e certamente serás usado de uma forma intensa, poderosa, e verão na tua vida a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno esteja sobre a tua existência, que você possa pregar o Evangelho, manifestar a glória de Deus, para que todos sejam alcançados com a salvação de nosso Senhor e Salvador, e que você seja um destes que fale do amor de Cristo, que testemunhe do amor de Cristo. E certamente no dia eterno o Senhor há de olhar para você e dirá: Tu és meu filho amado, e eu tenho reservado para você um lugar especial, uma morada eterna comigo. E não jamais a sentença: Afastai-vos de mim, malditos para a perdição eterna. A quem você serve? A quem você obedece? Melhor obedecer ao Senhor, melhor servir a Deus, do que obedecer a homens e fazer a vontade de homens. Que Deus venha trazer a revelação e o discernimento na tua vida, para que você ande segundo o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 437. Vivos, vivos.